O nosso de vida ele não volta atrás. Então, cada dia, cada experiência, cada convívio com os colegas, com os professores, acho que tem que ser muito bem aproveitado. Eu acho que vocês estão tendo essa oportunidade e devem aproveitar ao máximo, que foi o que eu fiz. E com base nisso eu consegui chegar até aqui. Eu estou muito feliz com o que o direito me proporcionou e eu espero mesmo a todos vocês. Né? A gente veio aqui falar sobre a atuação no direito do trabalho, né? Eu, como membro do Ministério Público do Trabalho, atraí a palestra para a área que eu atuo, e para recebê-los eu achei muito interessante a gente abordar o princípio da igualdade, porque o princípio da igualdade é um princípio basilar no Estado, no nosso Estado, né? No Estado democrático, que é instituído esse princípio como um fundamento da nossa Constituição, do nosso ordenamento jurídico. A Carta Política, ela dispõe como objetivo a igualdade, a solidariedade, e por isso eu e a doutora Luciene resolvemos abordar esse tema. Né? Então, dando início ao princípio da igualdade, mais dentro da seara jurídica, eu gostaria de situar vocês no que seria, né, o princípio da igualdade na área jurídica. Ela estaria situada dentro dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles seriam enquadrados como direito inerente a qualquer pessoa, a qualquer ser humano. São necessidades básicas para qualquer homem evoluir e existir. Né? Por isso que o princípio da igualdade é tão importante, porque ele está englobado no direito humano. E, no caso, aqui nós podemos discernir os fatores históricos do princípio da igualdade, né? Como sendo um direito que decorre da evolução da sociedade e das disparidades que a sociedade atingiu com o Estado liberal. Tá? Digamos assim que o homem, no decorrer da história, cometeu tantas atrocidades e colocou o homem, em convívio com o homem, numa situação tão desigual que esse princípio precisou ser sublimado na ordem jurídica, como princípio nas cartas políticas, né? Tanto que hoje é um objetivo a ser perseguido. Por isso que temos no artigo 5º da nossa Constituição que todos os homens são iguais perante a lei. E nessa situação de igualdade, a gente vê que essa igualdade perante a lei, num certo tempo, ela funcionou. Né? A gente tivemos o reconhecimento da igualdade entre os homens, mas depois essa igualdade ela tinha que ser real, ela era formal. Essa igualdade entre os homens ela imperou, ela foi, digamos, embrionária através das palavras de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pregou que todo homem é igual e emana de Deus. Né? Então, o embrião do direito da igualdade seria as palavras de Cristo, o cristianismo, porque até então o homem era tido como coisa, era escravizado, né? A escravidão era um estado normal de direito. E a partir de Jesus Cristo, o homem foi encarado como igual, não mais como povos, como coisificado. E a partir daí começa-se a ver, historicamente, né, também com o iluminismo, o homem ele é visto como um ser racional, como detentor de direitos, mas esse direito ele ficou no plano formal, no plano da lei. Esse direito ele começa a evoluir, o Estado ele começa a reconhecer os direitos de igualdade, de liberdade, os direitos políticos do homem, mas na efetividade, na realidade, eles não aconteciam, porque
digamos, numa certa evolução do direito e das cartas e do regime social e econômico. Nós vimos que, pelo regime capitalista, o homem ficou num patamar de pobreza, numa desigualdade social, onde o Estado ele não pôde mais se tornar um espectador da desigualdade e da não intervenção nas relações entre as pessoas. Então, a partir daí, a gente teve que repensar essa igualdade formal para implementar igualdades materiais, dar aos homens, né, que estavam em estado de pobreza, em estado de miserabilidade, de vulnerabilidade, uma oportunidade a mais. O Estado, ele percebeu que ele teria que intervir nas relações privadas, nas relações econômicas, para garantir um mínimo de subsistência. Daí que a gente vai ver implementados os direitos de igualdade material. Direito de igualdade material, onde o homem começa a ter garantido um mínimo existencial, o direito à saúde, o direito à escola, o direito ao trabalho. E daí que nasce, né, dentro de todo esse fervilhão histórico, dentro de todo esse contexto histórico de Revolução Industrial, de liberalismo, nasce o direito do trabalho, pretendendo garantir um mínimo existencial para o homem. Porque nessa época, digamos, entre os anos digamos, final da Primeira Guerra Mundial, da quebra da Bolsa de Nova York, em 1919, os homens se encontravam paupérrimos, a desigualdade social era muito grande. Então, víamos com a criação filosófica, com a criação sociológica, foram desenvolvidos aspectos, doutrinas, onde o Estado teria que intervir para diminuir essa desigualdade. Né? Então, a partir daí é que nascem o direito previdenciário, o direito do trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, onde buscou diminuir a exploração do homem sobre o homem. Né? Então, nessa época eram trabalhos, jornadas de 12 horas para crianças, jornadas maiores para mulheres, por causa de guerras, os homens estavam afastados dos seus postos de trabalho, as mulheres trabalhavam muito, as crianças trabalhavam de forma a prejudicar a saúde. Daí nasce o direito do trabalho para resguardar, limitar a jornada, resguardar ambiente de trabalho, segurança no trabalho, e foi isso tudo inspirado, né, sempre no direito de igualdade, no direito de reconhecer a dignidade da pessoa humana, né, de garantir direitos inerentes ao homem. E nesse contexto, o direito do trabalho surge para resguardar toda digamos, o direito da pessoa, né, a dignidade da pessoa. E nesse contexto é que a gente vê a relação do trabalho evoluindo e medidas legislativas para proteger a dignidade da pessoa, né? E então, com esse ponto, nós vemos todo o arcabouço da Constituição de 88, o artigo 7º, com medidas pontuando direitos dos trabalhadores. O direito do menor ao trabalho, mas resguardadas medidas protetivas, onde o menor só pode trabalhar a partir de 16 anos como aprendiz, né, ou 18 anos, afastado do trabalho noturno, do trabalho perigoso e insalubre, direito de iguais salários para homens e mulheres, direito de igual remuneração do trabalho mecanizado para o trabalho manual, né? Então, várias medidas protetivas foram sendo instauradas. E nesse contexto, a gente pode dizer também que surge, então, a igualdade formal, que é aquela igualdade preconizada na lei, e a igualdade material, que é aquela igualdade do Estado intervém para garantir a efetividade dessa igualdade. Né? E com isso também surgem as chamadas ações afirmativas, que são medidas adotadas pelo Estado, políticas públicas,
para se implementar uma maior garantia dessa igualdade, para dirimir ou para erradicar as desigualdades amparados em critérios objetivos, em critérios obtidos por estatística, né, por estudos. Então, temos que as ações afirmativas, elas vêm também com a luz do princípio da igualdade, tirar essas desigualdades que se percebem, como, por exemplo, no mercado de trabalho, a tutela ao trabalho do deficiente físico, do deficiente sensorial ou mental, através das cotas previstas na Lei 8.213, né? Outra questão também que podemos pontuar na relação ao trabalho, a lei que obsta a despedida discriminativa por razões de sexo, de opção sexual, de origem, de raça, de religião. E essa lei 9.029, ela prevê que a pessoa que sofre uma diferença discriminatória, ela pode ser reparada por dano moral, reparação por dano moral, e pode ser reintegrada ao emprego também, né, ou serviço público, ela é bem abrangente. Temos vários dispositivos legais à luz do direito da igualdade, né? Aí temos, no caso, as ações afirmativas, essas legislações, né? E todo esse arcabouço jurídico, ele é iluminado nisso, na igualdade de oportunidades. Nós temos aqui todos vocês, os homens, os alunos, eles se diferenciam. Cada um aqui vem por uma razão, motivado por uma questão ou por uma história de vida, mas todos têm que ter a mesma oportunidade, chegar aqui, ter a mesma aula, a mesma situação, né, durante a faculdade, de ter oportunidade de obter sucesso na carreira. Então, essas são as igualdades, né, as condições igualitárias que se pretende também na sociedade. É que o homem se desenvolva em toda a sua plenitude, para que ele tenha atendido os requisitos mínimos, que é saúde, escola, segurança, trabalho, moradia, para que outros perfis do homem, né, outras qualidades do homem também se desenvolvam, as qualidades culturais, as qualidades sociais, né, os desenvolvimentos sociais, artísticos. Então, o princípio da igualdade, ele ilumina, quando você vê, toda a sociedade, né, em todos os aspectos. Ele é um princípio que ele é um fundamento do nosso Estado de Direito, que é a solidariedade, a fraternidade e a igualdade. Então, ele vai embasar não só nas relações de trabalho, mas em todos os ramos, porque é um fundamento da nossa Carta Magna. Por conta disso, a gente obteve também, o OMS constituir a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que prevê também a questão da discriminação e da relação trabalho igualitária, igualdade de oportunidades. Eu vou passar aqui agora essa questão da nossa atuação do Ministério Público, né, através dos slides, e é para a gente ver como é que o Ministério Público atua nessas questões de implementar a igualdade na relação ao trabalho, em que ele atua, onde estão os interesses perseguidos pelo Ministério Público, né? Antes disso, eu vou pontuar, como vocês estão chegando na carreira jurídica agora, o perfil do Ministério Público de uma maneira geral. O Ministério Público, ele é uma instituição permanente e integrante da atividade jurisdicional, né, que tem como atribuição constitucional a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses indisponíveis e sociais relevantes. Ele está previsto como no artigo 127 da Constituição, e o Ministério Público, ele se divide em Ministério Público da União,
e o Ministério Público dos Estados. No caso, o Ministério Público do Trabalho, que é o ramo onde eu atuo, ele pertence ao Ministério Público da União. Tá? E nós temos atribuição na área trabalhista, não só na área seletista, mas também quando se trata de servidores públicos estatutários, nós temos atribuição, de acordo com a interpretação do STF, de atuar no meio ambiente do trabalho, quando é estatutário, por conta de uma interpretação do STF que delimitou nossas atuações na CLT, né, em trabalhadores sob regime seletista e em meio ambiente de forma geral. No caso, aqui, o Ministério Público ele atuaria, né, aqui como instituição independente, né, ele não está atrelado nem ao Poder Judiciário, nem ao Legislativo, nem ao Executivo. Por quê? A atuação dele é isenta, ele vai intervir não como interesse de um desses três poderes, mas no interesse da sociedade. Tá? O Ministério Público ele vai atuar em prol da cidadania, em prol da sociedade, dos interesses indisponíveis, e então ele está apartado dos interesses da sociedade. Um exemplo disso é a Lava Jato, né? As ações da Lava Jato que estão incomodando muito o setor do Poder Legislativo, estão tendo vários ataques, porque é isenção. Ele está defendendo a ordem jurídica, ele está defendendo os interesses ou da União ou do Estado. Então, como a gente viu ali, né, a gente vai defender a ordem jurídica, os registros democráticos, os interesses sociais e individuais disponíveis. No caso, o instrumento de atuação do Ministério Público é o inquérito. Na área policial, o inquérito policial, e na área civil, o inquérito civil, que vai resvalar uma ação civil pública. O inquérito, a gente, é um instrumento administrativo, um procedimento onde a gente colhe elementos, né, quando recebe uma denúncia, para investigar. É um instrumento da investigação, digamos assim. O inquérito, ele materializa a investigação do Ministério Público e, dentro da sua autonomia funcional, o membro do Ministério Público ele colhe provas, colhe elementos para verificar se aquela denúncia procede ou não, para então adotar as medidas cabíveis, até, né, uma ação civil pública para reparar, para tornar aquela situação de acordo com o ordenamento. E no caso aqui, nós temos vários dos interesses de várias ordens que o Ministério Público pode tutelar. São, de acordo com o Código do Consumidor, são os direitos coletivos, individuais, homogêneos e os direitos difusos. Tá? Então, quando eu disse que o Ministério Público só teria a atribuição de tutelar direitos indisponíveis, nem sempre seria isso. Poderia até ser direitos disponíveis, mas que tem um grau relevante de comprometimento ou de lesão, que ele tem um perfil de coletividade. O Ministério Público pode atuar ainda assim, para resguardar esses interesses ainda que disponíveis. Né? Então, quando se fala de patrimônio público, social, meio ambiente, né, e os interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos que estão definidos pelo Código do Consumidor. Então, como eu disse, o Ministério Público da União ele vai se subdividir em Ministério Público do Trabalho, temos também o Ministério Público Federal, né, que tem atribuição criminal e civil, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eu queria só salientar que o Ministério Público do Trabalho ele não tem atribuição criminal por conta da nossa lei complementar, que estabelece que a nossa atuação se delimita à Justiça do Trabalho. Mas nada impede também que, em litisconsórcio com outros ramos do Ministério Público, atuemos em outras jurisdições também, outros ramos.
de ingresso na carreira, né, concurso, garantias, que são as garantias do membro de vitaliciedade e na mobilidade, que é para a independência da atuação do membro, né? Ele não pode ser removido sem interesse, e o cargo dele é vitalício. Só que se ele venha responder algum inquérito, né, por falta, cometimento de faltas, algumas circunstâncias. As prerrogativas são as prerrogativas que são para melhor atuação da instituição, são prerrogativas institucionais e processuais, né, para garantir a boa atuação da instituição, e temos deveres e vedações também, como em qualquer carreira. Você também. Aqui, pela lei complementar, informa do artigo 85, os órgãos do Ministério Público do Trabalho, né, que são todas as categorias da carreira. O Procurador-Geral do Trabalho, que atua em Brasília, o Colégio de Procuradores, que é todo o membro do Ministério Público em atividade, né? Então, são os escalonamentos dentro da carreira. Aqui diz Procurador-Geral do Trabalho, é o chefe de instituição. Só gostaria de salientar que chefe é no perfil administrativo, porque pela autonomia, o membro do Ministério Público atua de acordo com a sua convicção. Tá? É claro que ele tem que atuar de acordo com os fins institucionais da carreira, né? De acordo com as leis, mas a interpretação do caso, ele quem dá, ele tem uma autonomia, ele não presta contas para um órgão de uma chefia, aqui na parte administrativa. Então, digamos, eu pego um caso, analiso, eu dou uma interpretação que achar melhor possível, mais adequada, eu entendendo que não seja um caso de atuação, eu promovo arquivamento. Mas todo arquivamento ele é revisto por um órgão revisor, né? Então, não pode se dizer arquivou sem fundamento ou sem respaldo, né? A decisão é fundamentada e ela é revista. Caso ela seja revista e não seja acolhida, o procedimento ele será dado prosseguimento. Aqui o Colégio de Procuradores, como são todos os membros da carreira, que delibera a respeito das nossas atividades, a votação a respeito de alguma questão, né, interna corpus. A Câmara de Coordenação e Revisão, é o que eu disse, é o órgão revisor que revê todo arquivamento, qualquer questão que não seja impulsionada, que não seja impulsionada, é passada por esse órgão revisor, Câmara de Revisão, para depois ser arquivado. Aqui nós temos em cada estado do Brasil uma subdivisão do Ministério Público do Trabalho, que seriam as procuradorias regionais. Aqui em Minas é a 33. Aí ela é dividida em atuação em primeiro grau e em segundo grau, que seria a segunda instância, em graus recursais, né? E coordenadoria de primeiro grau. Aqui são as hipóteses de atuação do Ministério Público. O Ministério Público ele pode atuar como órgão agente e órgão interveniente. Vocês vão ver muito isso aí na carreira, durante a carreira de vocês. O órgão agente é quando ele atua como titular de uma ação. Em geral, a ação civil pública, onde ele procede a investigação, colhe os elementos e interpõe uma ação. Pela Lei 7.347, a nomenclatura que se dá a ação de legitimação do Ministério Público é a ação civil pública. O Ministério Público ele interpõe essa ação e conduz essa ação até o final. Em outros casos, na atuação cursus legis, ele atua como fiscal da lei dentro do processo em curso. Ele vai verificar ali se aquela ação está correndo de acordo com o ordenamento jurídico, com as regras processuais
e também se está de acordo com a tutela dos interesses dos menores, de incapazes, ou de algum interesse com indisponibilidade ali em curso. Quando eu digo indisponibilidade, seria o interesse ali de um menor, o interesse de um incapaz, né, que não tem a capacidade de dispor sobre o seu direito que está em questão ali, e o Ministério Público vai atuar como guardião daquele menor, daquele incapaz. Então, aqui, no caso em segundo grau, nós temos também intervenção em razão da pessoa, porque seria quando tem algum interesse relevante socialmente, algum interesse da União, tá? Mas não o interesse patrimonial da União. Tá? A gente vai dividir também a atuação do Ministério Público em interesses primários e interesses secundários. O interesse primário dos entes públicos, da União, do Estado ou do município, ele seria interesses que são interesses inerentes à coletividade, à sociedade. O interesse patrimonial, o interesse econômico, ele é caracterizado pelo Ministério Público como um interesse secundário. Então, o Ministério Público não vai atuar, já seria uma atuação das procuradorias de cada ente. A intervenção na razão das matérias, que tem a ver com as metas institucionais, alguma matéria, como eu disse, que tenha relevância para o regime democrático ou para atuação, no caso do Ministério Público do Trabalho, atuações que nós consideremos relevantes, como, digamos, trabalho do menor, o trabalho escravo, né? Nós comparecemos também às sessões do TRT, em caráter recursal, porque, no caso ali, como órgão de fiscalização, de acompanhamento, e, por vezes, a gente até intervém para fazer uma manifestação oral. Ali, como eu disse, ele como órgão agente, são as ações, né? As suas decisórias também, os dissídios coletivos, atuamos como órgão interveniente, às vezes, previamente, também como órgão mediador, alguma questão de categoria, né? Alguma questão ali entre sindicato profissional, sindicato profissional e empresarial, patronal, desculpa. Atuamos também como órgão mediador e querendo, né, respeitar a autonomia dos entes sindicais e também ali os recursos decorrentes da própria ação civil pública. Como eu disse, ele é coordenadora de primeiro grau, né? Já passei por essas questões, seria as mediações, a instalação de procedimentos, inquéritos, as ações, né, órgãos intervenientes. A nossa atuação pode decorrer também de solicitação do juiz, poder ver que uma causa tem alguma relevância para aquela sociedade, para alguma empresa de uma relevância maior, de um porte maior, que vai implicar em demissões em massa, né? O Ministério Público pode atuar também, né? Em audiências públicas, tá? Fazendo outra atuação também do Ministério Público muito interessante, são ações promocionais, onde a gente faz programas, né? Programas onde busca um caráter educacional, um caráter de esclarecimento da sociedade. Por exemplo, a gente tem um programa no ITT na escola, onde busca esclarecer para os alunos os direitos da criança, os motivos pelos quais tem vedação da criança prestar serviços, prestar trabalho, né? Dependendo da atividade laborativa, o que acarreta ali, então, para esclarecer a criança à luz do ordenamento jurídico, o motivo pelo qual a legislação faz aquelas delimitações. Então, aqui a gente tem, digamos, os ramos onde o Ministério Público, as matérias onde o Ministério Público considera mais relevante atuar. Tá? No primeiro momento, a gente tem, nós
dentro da carreira em coordenadorias, onde a coordenadoria do trabalho infantil e regularização do trabalho adolescente, ela vai tratar dessas questões da implementação da legislação protetiva do trabalho menor. Né? Nós temos ações para implementar a contratação de aprendizes. Poucas empresas elas dão atenção a essa norma, que é de fomento ao mercado de trabalho, contratação de aprendizes. As vedações de trabalho infantil, onde tem alguma repercussão para a saúde, para o desenvolvimento da criança, né? A observância dessas normas, principalmente no interior do país, onde muitas crianças são colocadas em trabalhos que geram perigo, que geram risco de vida, que geram danos para a saúde dela, com repercussão até a vida adulta. Nós fazemos também parcerias, estudos com órgãos governamentais e não governamentais para tutela do trabalho do menor, né? E a representação do menor ou do incapaz até nas próprias ações, onde ele é contratado. O Ministério Público, quando uma reclamação trabalhista devido a desse período de trabalho, ele intervém por conta de figurar menor dessa ação. A outra coordenadoria, né, uma de atuação relevante do Ministério Público do Trabalho é a coordenadoria da igualdade de oportunidade e eliminação de discriminação, né? Aqui bem nos olhos ao princípio da igualdade, onde a gente, através de levantamentos, né, do IBGE, a gente verifica que tem uma discrepância muito grande de dados entre o trabalho na sociedade, o trabalho e o salário, quando se trata de homens, de mulheres, ou de raça, da cor negra, da cor branca, né, de idade também. As condutas discriminatórias, quando é em relação à mulher grávida, ou a portador de HIV, ou portador de deficiência, né? Então a gente atua para dirimir essas questões, né? Para minimizar essas distinções. Então, muitas ações nossas a gente interpõe para que a empresa implemente a cota de aprendizes, a cota de portadores de necessidades especiais, que muitas empresas relutam em atender, né? Não só com a contratação, mas com a adequação do meio ambiente também, né? Que é importante. Não adianta dar o trabalho, o posto de trabalho, se não dá um ambiente adequado para que a pessoa desenvolva essa atividade. Lista discriminatória que ocorre quando alguns empregadores pontuam aquele trabalhador por algum motivo, por alguma discórdia, ele pontua ele para outros empregadores como não sendo uma pessoa apta a ser contratada, né? Então gera uma discriminação aí não por questões da capacitação do trabalhador, mas por questão pessoal. Outro ponto também que nós combatemos é o assédio moral, que são as condutas reiteradas do empregador ou do superior hierárquico, ou até de alguém da mesma hierarquia, em face de outrem, que visa minimizar, né, aquela força de trabalho da pessoa, visa criar um mal-estar, né, um mal-estar psicológico naquela pessoa. Condutas reiteradas, pode ser condutas veladas ou até um assédio sexual também, né? Não só assédio moral. Então, são condutas reiteradas em face do trabalhador que faz com que ele não se desenvolva plenamente, não se sinta confortável no ambiente do trabalho. Essas condutas elas são também tuteladas, né? São objeto de tutela pelo Ministério Público. A revista íntima, que ocorre também, ela é caracterizada por um abuso do empregador, né? Ele é desfundado, o empregador ele dispõe de outros meios para que o trabalhador não tenha acesso a bens, né? De acordo com a atividade. É vedada a revista íntima, porque é considerado um ato
atenta contra a dignidade e intimidade do trabalhador, a revista íntima. Então, ele pode dispor de câmeras, ele pode dispor de armários fora do local de trabalho, que tenha produtos valiosos, né, que tenha receio de furto, alguma coisa. Ele pode adotar outros meios que não revista íntima, porque isso daí é invasivo à intimidade do trabalhador. Então, o Ministério Público também ajuiza muitas ações, tá, nesse aspecto. Isso daí a gente está englobando essa questão da igualdade, né? O empregador está se valendo do poder econômico dele e da subordinação que existe no contrato de trabalho para ter essa conduta abusiva. Por isso, está minimizando o trabalhador, né? Está desconsiderando a pessoa do trabalhador. Aqui nós temos também a atuação relacionada à liberdade sindical, né? Atuamos quando há algumas irregularidades nas eleições sindicais, quando se verifica que o pleito sindical está díspare do que com as normas estão estabelecendo, né? Também outro ponto é a discriminação de dirigentes sindicais. A CLT e a Constituição dispõe de normas para garantir a liberdade da atuação dos representantes sindicais. E muitas vezes essas normas elas são inobservadas. O Ministério Público vai atuar para garantir essa isenção, essa livre atuação dos dirigentes sindicais, dos representantes da CIPA, dos representantes dos trabalhadores. Outro ponto também dentro da liberdade sindical é o direito de greve, né, que é uma garantia constitucional dos trabalhadores e que o Ministério Público atua no sentido de implementar e também de ver se está atendendo aos requisitos legais para implementar a greve, não é? A greve ela não é feita de uma forma livre, ela tem algumas limitações. Aqui outro ponto que nós atuamos também é combate às fraudes nas relações de trabalho, né? Muito tivemos também de combater cooperativas fraudulentas que desvirtuavam a relação empregatícia e com isso, como estabelecidas como cooperativas, eles tiravam o direito do trabalhador ao registro como empregado, né? E com isso tiravam do trabalhador muitos direitos previdenciários, direito ao FGTS, os direitos previstos na CLT, eles eram retirados do trabalhador quando estabelecida a cooperativa. Desculpa, gente, já sabe. Consegui contrair uma gripe justo na... Nós temos também outro ponto que o Ministério Público combate muito a terceirização ilícita. Inclusive é um assunto que está muito em voga agora por conta da tramitação do projeto de lei, onde teve uma alteração na previsão da permissão da terceirização, né? A terceirização, de acordo com esse projeto em tramitação, ela vai ser permitida também na atividade fim das empresas. E com isso, pela interpretação do ECT, vai gerar muita precarização do mercado de trabalho, muita precarização para a condição de vida do trabalhador, porque a partir do momento que se admite a terceirização de uma forma irrestrita e livre, as empresas elas ficam livres da sua responsabilidade social com o trabalhador. O vínculo direto, ele não mais vai se estabelecer. E com isso a gente vai tirar do trabalhador aquela característica dele de categoria, né, de união, de trabalho como associação para um empregador só, né, com identidade do trabalhador com o outro. E as empresas, elas vão tomar serviços de uma empresa ou de outra, e com isso vai gerar menores salários, menor empregabilidade, né? Então eles têm um argumento de que a terceirização
traria maior emprego, mas isso não passa de falácia, porque a partir do momento em que a Constituição impõe uma responsabilidade social para o empregador, ele tem responsabilidade para aquele meio ambiente de trabalho, ele tem responsabilidade por arrecadações de FPS, beneficiárias, e com isso, a partir da terceirização, esse controle fica muito vulnerável. Fica vulnerável, né? O tomador ele não tem total controle de que os direitos de FGTS são regularmente recolhidos, a contribuição previdenciária do trabalhador está sendo recolhida regularmente, se os contratos estão assinados. E outra coisa que vem acontecendo também, que a gente percebe na nossa situação, é que a terceirização ela gera empregos de pouca duração. Então, geram também empresas que contratam para um período ou para um tomador e depois desaparecem no mercado e deixam vários empregados sem os seus direitos, sem os seus haveres. Outra fraude que, só para fechar essa questão da terceirização, esse projeto-lei, ele preocupa bastante. A gente está, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a Associação de Procuradores do Trabalho estão atuando bastante no Congresso para que os deputados eles não acolham a aprovação desse projeto. Mas enfim, a gente torce para que sejam mantidas as normas seletistas, que são normas de tutela e, como eu disse, são normas que foram atingidas depois de uma longa luta dos trabalhadores. Outro ponto também que se vislumbra as fraudes das relações de trabalho são contratos de estágio. Muitas vezes contratos de estágio eles não são realizados dentro dos parâmetros de formação do aluno, Então, às vezes é um contrato de estágio que não está sendo ministradas aulas práticas do conteúdo teórico do aluno, e daí a gente vê que ela está, na realidade, configurando uma relação de emprego, ao invés de uma relação de estágio. Outro ponto aqui também é a prestação de serviços, São todos esses tipos de relações de trabalho que acabam desvirtuando os requisitos do contrato de emprego, que é a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade, Quando presente, tem que caracterizar e gera o registro da carteira e gera todos os direitos trabalhistas. E para mascarar isso, muitas vezes faz o contrato através de pejotização, onde o trabalhador ele é obrigado a formar uma pessoa jurídica para ser contratado, ou uma prestação de serviço por tempo maior do que permitido em lei, que descaracteriza a relação de emprego. Outro ponto assim, de nossa atuação também é na administração pública, que é a fraude na obrigatoriedade do concurso público. Pelo artigo 37 da Constituição, os vínculos com os entes públicos eles se dão através de concurso. Para quê? Para ter uma melhor qualidade de prestação de serviço público, para ter uma igualdade de oportunidade para todos ingressarem na carreira pública, que todos sabem que são empregos que têm uma estabilidade, que é percebida por muitos, Tem assim, melhores salários comparado com a iniciativa privada, por vezes. Então, para que esse vínculo com a administração pública seja isento, seja atendido os princípios da moralidade, da efetividade, a administração tem que realizar concurso público, dando igualdade de ingressos, de oportunidades de ingresso. A ausência desse concurso público é objeto de atuação do Ministério Público. A gente fiscaliza, verifica se os entes públicos estão fazendo essa contratação regularmente, obedecendo os critérios legais. Mais uma vez aqui, a terceirização ilícita dentro da administração pública, também através da constituição de OCIPs, que são organizações ou de cooperativas, ONGs, fundações, por meio das quais acabam inserindo mão de obra na administração pública, por interpostas pessoas.
E também a gente verifica a questão de cargo e comissão, né? Porque o cargo e comissão ele tem também prescrições a serem observadas na Constituição. Um ponto também que atuamos é no meio ambiente de trabalho, né? De modo a eliminar os acidentes de trabalho, o cumprimento das NRs, que são normas regulamentares editadas pelo Ministério do Trabalho e que regulamentam medidas de segurança para a relação de trabalho em várias áreas, né? A questão de ergonomia, para que o trabalho seja prestado de forma que não cause danos ao corpo, à pessoa. EPI e EPC, equipamento de proteção coletiva e individual, né, para minimizar os danos. A observância dos programas de proteção ao risco ambiental, né, IPC e MSO. A CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente, que tem que ser constituída em algumas empresas de maior porte. E a jornada extenuante, que também causa dano à saúde, por isso relacionado ao meio ambiente de trabalho, né? Causa estafa. Então, todos esses pontos de atuação do Ministério Público dentro da coordenada da Lei de Meio Ambiente vai passar por essas questões muito óbvias de acordo com a atividade. Aqui é a exploração do trabalho portuário e aquaviário, é uma outra coordenadoria que temos, e daí vai verificar também as condições de segurança dentro desse aspecto, né? Aqui no estado de Minas a gente não lida, não tem mar, né? Mas vocês têm um pouco de rio, seria? Eu não lembro, não. Aqui é a erradicação do trabalho escravo. Essa questão de trabalho escravo a gente lida bastante aqui no estado de Minas, que seria uma analogia ao trabalho escravo contemporâneo, né? Onde é caracterizado por uma jornada extenuante ou por uma prestação de serviço onde o trabalhador ele é compelido a estar naquele ambiente de trabalho, seja por uma condição de trabalho degradante, ou de uma questão moral, ou de uma questão de dívidas, onde o trabalhador se sente impelido a estar naquele local de trabalho, e onde as condições de trabalho também não estão de acordo com a dignidade do trabalhador. Eles são colocados em ambiente de trabalho onde, por vezes, eles estão submetidos a locais insalubres, a tomar água ou a comer bebidas que não são dignas, né, do trabalhador ou da pessoa, pois eles não observam as questões de higiene mínimas, né? E daí o Ministério Público ele realiza grupos móveis, onde faz, junto com o Ministério do Trabalho, com a polícia, faz diligências para verificar essas situações, de acordo com algumas denúncias que temos. A gente faz, eu, por exemplo, já fiz em carvoaria, né, trabalho em fazendas também, onde é difícil o acesso à fiscalização, sabe? Então, o trabalhador ele fica ali envolto naquele local, não tem locomoção, ele fica ali meio que seria uma escravidão, entre aspas, né? Ele se coloca ali, ele se vê preso ali por causa das circunstâncias, uma circunstância de dívida, ou uma circunstância em que ele não tem como sair daquele local, né? Ou até mesmo a força mesmo, vigilância armada, já aconteceu também. O que passa agora para, voltando agora à atuação do Ministério Público, vou passar agora para a questão da discriminação nas relações de trabalho. Como é que se daria essa forma de discriminação, né? Vou passar pelo conceito de discriminação, as formas com que elas se dão, o momento e as consequências jurídicas, né? Então, como discriminação, temos que é o ato ou efeito de discriminar, uma faculdade de distinguir ou discernir, uma separação, uma apartação, uma segregação, ou seja, é o tratamento que dá, entendendo que aquela pessoa não é igual em tratamento, tá? Você segrega ela, você coloca ela numa situação vilipendiante.
E a discriminação se dá por infinidade de motivos, né? Pode ser por sentimentos, por intelecções lógicas, racionais, né? Isso daí o homem é capaz de criar vários motivos ou várias questões para discriminar. Aqui pode ser uma sensação de superioridade, uma antipatia, uma ignorância, preconceitos, temores, né? Intolerâncias, até elementos culturais, históricos, né? A questão do nazismo, questão de religião também, essas questões de guerras santas, né? Então, motivações políticas, econômicas, todos esses pontos são fatores de discriminação. E a diferença ali entre preconceito e discriminação. O preconceito, ele é antecedente à discriminação. O preconceito, ele é interno, ele é uma construção intelectual, né? Onde a gente entende que aquela pessoa tem algum ponto inferior a você, né? Ou ao grupo. Mas ela não é exteriorizada. O preconceito, ele é interiorizado. O preconceito exteriorizado, ele passa a ser discriminação. São atos, aí já passa a conduta, né? E essa, ela é ilícita, né? A conduta, que é o ato de distinguir, de repudiar, de menosprezar, constranger. Então, isso daí é previsto no ordenamento jurídico como crime. Então, temos ali, quando eu falei da OIT, né? Desculpa, aqui não estamos no campo da OIT. Tem a Convenção Internacional sobre a Eliminação das Formas de Discriminação Racial. Aqui, a gente tem um conceito de discriminação, que é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência. Aí pode ser baseada em raça, cor, descendência, origem, etnia ou propósito, de anular ou prejudicar o reconhecimento ou do exercício, impede igualdade de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico, social, cultural ou qualquer outro campo da vida pública. A gente vê então que a discriminação é a antítese, né, do princípio da igualdade. É onde você se acha no direito de tratar de forma diferenciada alguém por algum motivo, alguma motivação, que não é real, não é legítimo, né? Aqui nós temos pela OIT a Convenção 111, que trata da discriminação na relação de trabalho. Que também é um conceito semelhante àquele, né? Não convém a gente ler, mas que também tem por princípio isso, a distinção, a exclusão. Pode passar. Na relação de emprego, como eu tinha pontuado, a gente tem a questão de fatores de discriminação como a idade, né, onde o menor recebe um salário diferenciado só pelo fato de ter menoridade, ou do idoso, a questão de sexo, né? Isso daí são levantamentos feitos mesmo por pesquisas, tá? Isso acontece de fato pela etnia, os índios, os bolivianos, os negros, pela orientação sexual, é motivo de discriminação também, a condição física ou psicológica, né? O estado de saúde, a estratificação social, a religiosidade, como já dito, o estado físico. Aqui temos a discriminação em relação de poder, real e imaginário. Ela pode ser, a discriminação ela pode ser direta ou indireta, né? A discriminação ela pode acontecer também de forma consciente ou inconsciente, tá? Que é uma discriminação que pode ser exteriorizada e explícita, ou então ela pode se dar também velada, discriminação velada, que não é feita de forma direta, até é uma discriminação mais difícil de pontuar, de eliminar, né? Uma discriminação velada, porque a gente não tem elementos que configurem, né? Aqui, a gente tem aqui o princípio da igualdade na Declaração Universal do Direito do Homem, de 1948, né? É o marco
digamos assim, positivado do princípio da igualdade de forma universal, onde é preconizado que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, todos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Como eu disse, historicamente, né, quando Jesus Cristo disse amar-vos e respeitar uns aos outros, né, todas as pregações de Cristo já anunciavam o princípio da igualdade historicamente. E com a evolução do homem na história, ele foi positivado, né, e agora no Estatuto de Cunho Universal, ele é levado aqui por conta das atrocidades da Segunda Guerra, ele é levado a uma Declaração Universal do Direito do Homem, onde configura um objetivo universal de igualdade. Aí, pela Constituição, a gente tem os objetivos também fundamentais, no artigo 3º, onde a gente vislumbra, como eu tinha dito, a igualdade, que é promover o bem de todos, né, sem preconceito, de origem, raça, sexo, cor, idade, e qualquer outra forma de discriminação. E o artigo 5º, né, eu estou apontando aqui alguns dispositivos onde a gente vislumbra na legislação, né, a questão da igualdade, tá? No artigo 5º, todos são iguais perante a lei, que é aquela igualdade formal, sem distinção de qualquer natureza, garantindo os brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Aqui a gente já percebe aqui no artigo 5º aqueles direitos fundamentais de primeira geração, seriam os direitos formais de um homem ser livre, ser igual, de ter sua propriedade, né? E depois ele evolui com os direitos sociais, os direitos fundamentais, eles passam a evoluir, né? Aqui o artigo 7º da Constituição, ele enuncia os direitos dos trabalhadores, e relacionado ao princípio da igualdade, a gente tem no CAPT, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Aqui já dispõe de uma igualdade entre os trabalhadores do urbano e rural, além de outros que visam a melhoria de sua condição. A proibição de diferença de salário, exercício de função de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. A proibição de discriminação, né? E proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual. Ou seja, aqui a gente vê que a Constituição resguarda a igualdade, né, entre o trabalhador. E é nesse ponto até que a gente pode pontuar a questão da reforma trabalhista, onde a intenção é normatizar o trabalho temporário, o maior permissivo do trabalho temporário, o negociado prevalecendo sobre o legislado, né, e a questão da representação dos trabalhadores. Pela interpretação que se dá, essas normas da reforma trabalhista que estão pautadas no projeto de andamento, elas colidiriam com essas garantias aqui do trabalhador, porque elas não teriam condão de melhorar a condição de vida do trabalhador, mas pelo contrário, precarizar, piorar. Porque quando a gente diz de prevalência do negociado sobre o legislado, a gente entende que a negociação autônoma e privada, né, das categorias teria possibilidade de diminuir as garantias da Constituição. Então, por esse ponto, a gente vê que esse projeto de lei tem que ser muito bem analisado e tem que se atentar muito para essa questão. Outro ponto também de crítica desse projeto de reforma trabalhista é a questão da representatividade dos trabalhadores junto às empresas. Essa representatividade ela é muito bem-vinda, mas ela tem que vir amparada de garantias para essa representação. Tá? O trabalhador, para ele ter uma liberdade de atuação, ele tem que ter normas que deem garantia para ele,
que dê uma participação também dos trabalhadores para que essa representatividade seja legítima, que resguarde os interesses do trabalhador junto à empresa, porque senão, se não tiver essa liberdade de atuação, esse respaldo para ele bem atuar, ela não vai ser uma norma eficaz, né? Uma norma que gere efeitos. E outra questão também é o regime de trabalho temporário. Essa reforma trabalhista, ela está ampliando as hipóteses de trabalho temporário e, com isso, a relação perene e de prazo determinado fica mais comprometida, né? Dizem que a legislação ela permite mais contratações temporárias, as contratações de longo prazo elas tendem a se reduzir. As empresas vão deixar de ter aqueles contratos de longo prazo e, com isso, menores garantias para o trabalhador, menor empregabilidade, mais desempregos, né? E mais informalidade. E, com isso, também é precarização para o trabalhador. Por isso que essa reforma trabalhista tem que ser bem analisada de acordo com esses e outros dispositivos da Constituição, né? Que garantem o valor do trabalho, a livre iniciativa, mas respeitados os direitos sociais do trabalhador, né? E uma série de normas ali que tem que ser conjugadas sob pena de inconstitucionalidade dessa lei que estão pretendendo aprovar. Aqui a gente fala de discriminação permitida, as discriminações legítimas, que seriam aquele tipo de discriminação que são amparadas pelas ações afirmativas que eu comentei antes, né? São fundamentadas em motivos justificáveis ou por condições especiais da pessoa ou situações excepcionais. Ou seja, são tratamentos desiguais dados a uma categoria de pessoas, de trabalhadores, por conta de alguma circunstância. Como eu disse, essa questão de inclusão do deficiente físico no mercado de trabalho, né? E até a inclusão também de pessoas negras no mercado de trabalho, com cotas para concurso público. Isso tudo ele se dá por quê? Pela análise de que não está bem distribuída a parcela de trabalhadores, né, proporcionalmente com a população. Tá? Há uma discrepância aí. Então, a ação afirmativa ela visa restabelecer uma igualdade, né? Ela não é uma ação afirmativa que dure para sempre, ela vai ter um período de aplicação até que se equalize aquela questão, aquela diferenciação que está sendo observada. Daí que se diz que é discriminação permitida. São medidas a serem implementadas para poder promover uma equalização daquela diferenciação, né? Então, ali temos os planos de benefícios da Previdência Social, que amparam os trabalhadores, né? A questão da cota para deficientes físicos, cotas para negros, ações afirmativas para o trabalho da mulher, a própria licença maternidade, né, que visa amparar a mulher e o nascituro, seriam ações afirmativas porque antes o mercado de trabalho ele excluía a mulher grávida, né? O empregador simplesmente não contratava, porque não tinha aquele benefício previdenciário, ele também não queria levar um prejuízo financeiro por conta daquele afastamento, né? Então, a legislação ela implementou essas medidas para poder criar uma igualdade de condição. Aqui nós temos momentos dos atos discriminatórios. O momento de discriminação ele pode se dar antes da formalização da relação de emprego, né, na oferta, quando, digamos, não quero contratar pessoas com determinado perfil, ou então pessoas que tenham determinadas características, ou opção sexual, né? E já gera um óbice aquela contratação. Então pode ser de vários aspectos, tendências políticas, religiosas, orientação social, origem étnica.
atividade sindical, né? E portadores de HIV, né? Uma infinidade de motivos. Aqui nós temos a questão de ascensão na carreira, que a discriminação pode se dar também nesse período, onde a gente verifica, esse aqui eu não quero dar melhores cargos, esse aqui, essa pessoa por esse perfil, não vou dar, né? Então, assim, são sempre aqueles fatores de discriminação que vão, né, pautar a conduta daquela pessoa. Também na hora de manter o emprego, promover a dispensa de um ou outro por causa de algum fator discriminante, né? Também na parte da formação profissional. Também nas condições de trabalho, né? Então, quer dizer, a questão da discriminação ela pode permear toda a relação de trabalho, em qualquer das etapas, né? Na hora da extinção do vínculo e até após a relação de emprego, como eu tinha falado, que é na hora da lista, da informação desabonadora, né? Eu vou dar uma informação relacionada a esse trabalhador por um motivo discriminatório, por um motivo ilegítimo. Também a gente está diante de uma conduta discriminatória. Aqui a gente tem um artigo, o 373, né, que vai mencionar uma hipótese de a conduta discriminatória que é perseguida pelo ordenamento. Aqui veda séries de práticas discriminatórias que afetam o acesso da mulher ao mercado. Que seria fazer publicar anúncio de emprego onde haja referência ao sexo, à idade, à cor, à situação familiar, salvo quanto natureza da atividade a ser exercida pública e notoriamente assim exigir. Aqui outra prática que é vedada por lei: recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar, estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente compatível. Então a gente vê que essas medidas discriminatórias elas são vedadas por lei e quem as sofre tem a tutela jurídica, né? Eles podem se pautar, né, nessas normas para ter a reparação ou para ter a reintegração no emprego, né? O ordenamento jurídico ele ampara, ele resguarda essas pessoas. Essas são questões familiares, né? São várias questões que são objeto de discriminação, que estão previstas em lei. A questão da revista íntima, questão de aprovação em concurso, sempre com aquelas motivações, né? Sexo, cor, gravidez, estado gravídico, portador de alguma doença. Então, assim, qualquer conduta que tenha por base algum fator desse, né? E que vise impedir a ocupação de emprego, uma ocupação no mercado de trabalho, ela é tida como uma medida penalizada, tá? Seja no aspecto criminal, seja no aspecto civil. Aqui a legislação 9.029, a lei 9.029, que prevê hipótese de dispensa discriminatória e as consequências jurídicas dela. Aqui as práticas discriminatórias são definidas como crime, tá? Inclusive, e é proibida a prática discriminatória limitativa para efeito de acesso em relação ao trabalho, ou de sua manutenção, também baseado naqueles motivos que a gente já pontuou. Aqui a questão da reparação por dano moral, está prevista no artigo 4º, né? Inclusive, e nos incisos são a questão da readmissão, né? Ou da indenização pelo período que ficou afastado, inclusive em dobro.
Aqui são as consequências, a gente tem as consequências jurídicas, né? São, como eu disse, a reparação, né? Isso tudo vocês vão depender de um ajuizamento de uma reclamação trabalhista, tá? Para poder o judiciário avaliar a situação, comprovar a discriminação, né? E como bons advogados vão constituir provas e trazer elementos para caracterizar a discriminação. Cabe frisar aqui que essa questão da discriminação, de assédio, dessas condutas, elas são muito difícil comprovação, é muito difícil meio de prova, né? Então, às vezes a gente recebe denúncias sobre esse aspecto, até que haja testemunhas ou que haja uma gravação, isso daí é muito difícil comprovar. Por vezes a gente não consegue elementos e a coisa acaba ficando por isso mesmo, porque no processo, no judiciário, tudo depende de prova. Aqui a questão das normas internacionais. Em consequência com as normas internacionais e com a materialização do princípio da igualdade, o parágrafo único do 373 declara que sua disposição não obsta a adoção de medidas temporárias que visam estabelecimento de políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que destinam a corrigir distorções que afetam a formação profissional, o acesso a emprego e as condições gerais de trabalho da mulher. Aqui a gente cita aqui uma norma aberta, né? E a gente tem hipóteses de inclusão no mercado de trabalho, mas que não veda outras práticas, outras medidas que se vislumbrem possíveis para poder fazer a inclusão da mulher, né, no mercado de trabalho. Aqui são no artigo 2º da Lei 9.829, ela vai pontuar o que são consideradas condutas criminosas, as práticas discriminatórias, né? Então são objeto de formalizar o boletim de ocorrência quando ocorrer, né? E a responsabilidade penal também do empregador. Aqui o sujeito ativo do crime pode ser a pessoa física, empregadora, ou até o seu representante legal, o dirigente, né, o diretor, e nos órgãos públicos, inclusive. Aqui são as combinações legais, né? Vai incidir multa, também proibição de ter empréstimo, financiamento em instituições financeiras. Tudo isso são as consequências jurídicas de um ato discriminatório na relação de trabalho. Aqui eu finalizo, né, que o Ministério Público ele atua de forma isenta, né, para resguardar o interesse do trabalhador, em caso do Ministério Público do Trabalho, e, no caso aqui, pela defesa sempre da sociedade e da democracia. Tá? Então, assim, é uma carreira que eu tenho assim, imensa amor em fazer parte, imensa satisfação. E o que mais me contenta é saber que a gente está tentando implementar melhores condições de vida, efetivar direitos que muitas vezes estão na legislação e às vezes a gente chega, recebe uma denúncia, alguém que não sabe como poder ser resguardado naquela situação, né? A gente tem meios de fazer implementar uma melhor tutela, garantia e o respeito do trabalhador. Isso daí para mim é muito importante. Tá? Eu fiz assim que a nossa atribuição não é uma advocacia privada de interesse de um trabalhador ou outro, mas é uma tutela coletiva e resguardar o interesse da sociedade, o interesse do trabalhador como um todo, a segurança dele no ambiente de trabalho, né? E com isso a gente dispõe de meios de investigação, de inspeção, de intervir junto ao empregador através de realização de audiências, né? E assim, em última ratio, até ajuizamento de ação. E com isso, eu como membro do Ministério Público, eu me vejo
muito satisfeita em poder atuar, né, em estar perseguindo os interesses da sociedade e implementando melhorias para o trabalhador, né? Bom, gente, vou finalizar aqui a minha explanação, né? Eu espero que tenha dado alguma ideia do que é a nossa atuação, né? E disponho de um e-mail para qualquer contato que queiram fazer, né? Me disponho e espero que vocês também encontrem o caminho de vocês na carreira jurídica aqui junto ao PAGOC, né? E sucesso, desejo muito sucesso a todos. Abrimos agora o espaço para as perguntas dos estudantes. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu vou começar como coordenadora do curso, né? Às vezes as pessoas ficam tímidas, perguntar. A senhora atua na nossa região e o bar na região em que ela se insere, ela é uma das cidades que tem um maior número de empresas, de indústrias, principalmente na área moveleira. Além das indústrias de móveis, nós temos muitas confecções, né? E essas indústrias, elas empregam grande parte da população. Pela experiência da senhora, pela atuação que a senhora tem aqui na nossa região, eu queria que a senhora, assim, fizesse para nós uma exposição rápida, mas sobre a situação do trabalho na nossa região. Quais seriam as informações assim, sobre violações de direitos que a senhora encontra e que nós poderíamos contribuir enquanto operadores de direito para reduzir essas violações que podem ser discriminatórias, podem ser excludentes, né? Então, se a senhora puder dizer para a gente sobre a nossa região. Para eu atender a esse questionamento, eu tenho só que explicar que as demandas que chegam ao Ministério Público, elas vêm através da sociedade, tá? Nós recebemos denúncias, via de regra são denúncias anônimas, tá? Ou sigilosas, por vezes até as pessoas se identificam, mas não necessariamente. E por outras são autoridades, juízes que encaminham algumas questões que tem que ser hipóteses de atuação do Ministério Público para que atuemos, investiguemos, né? Não quer dizer que uma denúncia recebida ela vai acarretar uma consequência jurídica para o denunciado. A gente vai investigar, verificar se aquilo ali tem alguma veracidade, algum fundamento, se tem alguma ilegalidade naquela prática. Por vezes o denunciante acha que tem uma irregularidade naquela questão, naquela conduta, e às vezes não tem, a gente vai avaliar. E daí a gente passa a atuar. Aqui na cidade de Umar, o que eu percebo, né, é muito questão relacionada ao polo moveleiro, as indústrias moveleiras e questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho. São falta de implementação de normas de segurança do trabalho. Muitas vezes proteção de máquina ou medidas de uso de equipamento de proteção para não deixar o trabalhador exposto a poeira ou exposto a agentes químicos nocivos, né? Cola, muito uso de cola, poeira de imóvel. Isso daí são coisas que geram muito dano, né? São ambientes insalubres a que são expostos os trabalhadores. Eu vejo muito isso repetidamente aqui e a gente atua, mas até eu friso que essa atuação com o meio ambiente de trabalho é uma atuação paulatina, porque para a gente mudar um ambiente, né, a gente requer mudança de maquinário, mudança de estrutura física das empresas. Então a gente às vezes recebe uma denúncia, vamos atuar, a empresa se dispõe a regularizar, mas a gente vai fazendo um acompanhamento. Então essa parte de polo moveleiro e urbano que chama bastante atenção e que nos preocupa bastante, porque são questões que não estão só na esfera pecuniária do trabalhador, na esfera do bem-estar, né, da saúde, comprometimento à saúde do trabalhador.
Então, a gente atua, máquina, medidas protetivas, elementos cortantes, né? Trabalho em altura, muitas dessas questões, muitos desses riscos que tem aí vai ser vislumbrado caso a caso, né? Cada empresa tem uma realidade, uma configuração, e daí a gente vislumbra um risco ou outro, mas sempre partindo da denúncia de vocês, porque a gente não tem braço para estar fazendo a fiscalização. Na realidade, a fiscalização em loco ela é feita pelo Ministério do Trabalho, que é quem também se reporta muita gente para trazer as irregularidades, né, em forma de peças informativas. Eles fazem os autos de infração e quando eles veem que são questões mais relevantes, que causam mais riscos, eles mandam para a Procuradoria para instaurar procedimento, porque a fiscalização deles gera multa, nada mais. A atuação do Ministério Público vai incidir na ação civil pública e na pedidos combinatórios, de obrigação de fazer para que o ambiente seja regularizado. Tá? Então, a questão é essa, a gente depende de receber denúncias para poder atuar. Né? Tem pergunta? Pode? Eu posso? Posso falar da aluna? Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentá-la, Silvana, pela palestra, principalmente agradecê-la, né? Eu percebo que os alunos, a maior parte deles, conhecem o Ministério Público, ou pelo menos já ouviram falar, mas eu acho que a gente pode contar nos dedos aqui quem conhece o Ministério Público do Trabalho, né? Eu acho que muito bem dito a sua importância. A gente sempre comenta, a gente ainda comentou antes da palestra, o papel do direito do trabalho enquanto promotor de dignidade, enquanto instrumento de promoção do valor social do trabalho, instrumento de promoção da igualdade e principalmente como foi frisado lá no caput do artigo 7º de melhoria da condição social do trabalhador. Então, eu acho imprescindível a gente conhecer e principalmente buscar esses instrumentos de proteção e de promoção do direito do trabalho, né? Queria pontuar aqui que a gente tem algumas pesquisas desenvolvidas na FAGOC, de iniciação científica ou de TCC, de vários temas que foram abordados, que trabalho infantil, a gente trata da atuação do Ministério Público, né, do Ministério do Trabalho também, para evitar o trabalho infantil, meio ambiente, inclusão do trabalhador, enfim, então são temas que a gente realmente vem trabalhando dado a sua importância. A minha pergunta específica, a senhora começou a pontuar, mas eu queria que explicasse um pouco melhor, se possível, o seguinte aspecto. Às vezes, alguns alunos me procuram e falam, professora, está acontecendo isso na minha empresa, é errado, eu sei que está errado, que está ofendendo as leis trabalhistas, mas eu não sei o que fazer. Eu não quero ajuizar uma ação, eu não quero, às vezes, pedir demissão. Como é que eu posso me proteger? Como é que a empresa pode parar de fazer isso, né? E eu sempre trago para o aluno a atuação do sindicato, né, o papel do sindicato enquanto nas ações coletivas, substituição processual, e a atuação tanto do Ministério do Trabalho quanto do Ministério Público do Trabalho. Nessa parte de denúncia, eu gostaria que a senhora explicasse, porque isso é uma dúvida de muitos alunos, já vieram me perguntar, como que funciona essa denúncia? O trabalhador individualmente ele tem acesso, é uma denúncia via telefone, ele precisa realmente se identificar, ele precisa levar elementos, como que ele pode se resguardar dessa maneira, buscando a implementação dos seus direitos trabalhistas? A denúncia perante o Ministério Público do Trabalho, ela pode ser feita, como eu disse, anonimamente, a pessoa não precisa se identificar, ou sigilosamente. Ele se identifica, mas pede sigilo de seus dados. Então, durante a investigação, a gente não vai revelar quem fez a denúncia. Ou uma denúncia, né, onde a pessoa se identifica. Isso daí fica a critério do denunciante. A denúncia ela pode ser feita pessoalmente, você vai à Procuradoria do Trabalho e faz por termo, redige a denúncia, ou leva escrita e protocola, ou então online. Nós temos o site da Procuradoria e onde tem
espaço para denúncia. Daí você vai colocar se é uma denúncia sigilosa, se é uma denúncia anônima, se é uma denúncia onde o denunciante se identifica. E o importante nessa denúncia é vocês mencionarem todo o ocorrido com maiores elementos possíveis para a gente ver se é hipótese de atuação do Ministério Público ou não. Tá? Agora, é importante frisar que o Ministério Público não vai atuar como uma advocacia privada, né? Para isso, o trabalhador ele tem ou os advogados particulares, que eles podem constituir, ou o sindicato que presta assistência jurídica gratuita. Tá? O Ministério Público ele vai atuar nas denúncias que estejam em consonância com os fins institucionais dele, que é a defesa da ordem jurídica, né? Dos direitos indisponíveis, né? E, como eu disse aqui, de acordo com aquelas questões mais relevantes, quando se tratar de meio ambiente de trabalho, porque há uma indisponibilidade ali, porque está dando uma lesão ao direito à saúde e à vida. Quando tratar de trabalho infantil, porque é incapaz, né? Trabalho de incapaz, então o Ministério Público vai atuar nessa situação. Nas demais, quando se tratar, digamos, de dano pecuniário, lesão pecuniária, vai depender da relevância do tipo de lesão, né? Para ver, é uma questão que tem uma relevância, tem uma coletividade sendo violada ali, aí ele vai atuar. Daí, isso, como eu falei, a autonomia do procurador vai avaliar, né? E vai ver, ele vai dar uma decisão ali, se é hipótese de atuação ou não, e fundamentar. E nisso o denunciante ele vai ser comunicado quando ele deixa o contato, né, quando ele se identifica, e daí ele pode até recorrer dessa decisão. Não, eu entendo que seja uma hipótese de atuação por tais e tais motivos. E esse recurso ele é analisado pelo órgão revisor, aquele órgão revisor que avalia as questões que arquivamos, né, os procedimentos arquivados, e nesse caso aí ele pode também recorrer uma decisão de arquivamento. Mas a denúncia ele é muito acessível a todos, tá? Online não tem o que você temer, porque se pede sigilo dos dados, é respeitado esse sigilo. E trazer elementos, a conduta, o endereço, o que está sendo. E se tiver elementos de prova, melhor ainda, porque aí dali, a partir dessas provas, a gente vai colher mais elementos para poder subsidiar a atuação. Só complementando, o site de denúncia, vocês podem jogar no Google Ministério Público do Trabalho, Regional de Minas Gerais, que aí, né, na região de lá vai ser a Procuradoria de Juiz de Fora. Vai ter ali, vocês vão procurar no site, ali é a parte que é de denúncia, e formalizar, tá? Muito simples o acesso. Boa noite, senhor. Eu queria perguntar para a senhora, que no início você falou que a grande dificuldade de fazer fiscalização em áreas rurais e fazendas se deve independentemente do porte do empresário rural, ele pode requerer a sua regulamentação como empresa empresária. Se ele é de grande porte e ele mantém relações trabalhistas, como que isso chega para vocês para fiscalização? Ele não tem a identificação como empresário, mas ele tem relações trabalhistas. Olha, muitas vezes chega ao nosso conhecimento através de uma denúncia, até denúncia anônima. A pessoa faz uma denúncia em face da fazenda X, endereço tal, e daí a gente faz uma requisição de fiscalização, ou até o próprio membro do Ministério Público faz uma inspeção do órgão, né? Ou então, por atuação do Ministério do Trabalho, também noticia a irregularidade. Aí, digamos que seja hipótese de configuração de relação de emprego que não esteja fazendo registro, vamos atuar para que haja registro. Em muitos casos também, em trabalhos rurais, é noticiado condição degradante de trabalho escravo, né? Trabalho em lavoura, onde tem alojamentos que não tem mínima condição de vivência humana.
é dado dessa forma, através da denúncia, via de regra. Boa noite. Silvana. Boa noite. Boa noite. Eu fico com uma dúvida, porque você falou que algumas denúncias são pelo Ministério do Trabalho. No caso do Rio Barro, tem muitas casas que são perto de fábricas, por exemplo, o barulho de máquinas, essas coisas. A denúncia, primeiramente, é pelo Ministério do Trabalho e o Ministério encaminha para a Procuradoria ou diretamente para a Procuradoria? Não, pode ser feita denúncia diretamente para o Ministério Público. O que eu mencionei é que o Ministério do Trabalho, na sua atuação, é independente da atuação do Ministério Público. Por vezes requisitamos fiscalização, sim, para dentro de uma investigação de procedimento, requisitamos algumas medidas fiscalizatórias. Mas o Ministério do Trabalho ele atua independente, tá? Ele é outro órgão independente. Então, quando ele faz uma fiscalização, ele faz, se depara, digamos, o auditor do trabalho, se depara com a regularidade trabalhista, autua a empresa, digamos, elabora, 10 autos de infração. 5 deles, eles veem que são questões muito relevantes, de muita lesividade para o trabalhador, e que aquela multa não vai solucionar, ele encaminha para o Ministério Público, noticia, daí a gente deflagra o inquérito para poder tentar solucionar de outra forma, que não com a multa. Por vezes, elaboramos termo de ajuste de conduta, que é o termo onde a empresa se compromete a regularizar aquela situação no tal prazo, sob pena de multa. Isso vira um título executivo, que se a empresa não cumpre, a gente executa na Justiça do Trabalho, tá? Então tem força de sentença, tá? Ou a gente ajuiza, ela não firmando o termo de ajuste de conduta, a gente colhe maiores elementos, tenta resolver a questão de forma administrativa, não solucionando, a gente ajuiza a ação. Então, o Ministério do Trabalho pode noticiar isso para a gente, voluntariamente, ou o Ministério Público requisita uma fiscalização quando recebe uma denúncia, dependendo da situação. A gente também requisita documentos, ouve testemunhas, qualquer medida que a gente vislumbre que seja uma forma de colher elementos para elucidar aquela questão, a gente adota. Você disse que o Ministério do Trabalho é totalmente independente do Ministério Público. Em questão, por exemplo, diante de uma irregularidade, o Ministério Público intervém, diante da irregularidade da empresa e ajusta o tempo justamente por isso. Posteriormente, o Ministério do Trabalho, o próprio auditor fiscal, fiscaliza a empresa e realiza a auditação, a multa administrativa. Nesse caso, pode ser considerado uso. Olha, como eu tinha mencionado, o Ministério Público ele é uma instituição independente, né? Ela não está vinculada nem ao Legislativo, nem ao Judiciário, nem ao Executivo. Já o Ministério do Trabalho, ele é um órgão Executivo. Ele fiscaliza de forma a verificar se aquelas normas trabalhistas estão sendo cumpridas e impõe a multa, né? Não é caracterizado bis in idem, não, porque a atuação é independente. Aquela questão ali que é considerada lesiva, ela tem a previsão legal de imposição de multa. E à medida em que a empresa vem perante o Ministério Público, firma um termo onde ela se compromete, ou então se tem uma sentença decorrente de uma ação que o Ministério Público ajuizou, ela está descumprindo a ordem judicial, que acarreta as consequências daquele descumprimento, ou a multa imposta no TAC. Tá? Digamos assim, é como se uma conduta dela tivesse dupla consequência. Tá? Igual, digamos, comparando, uma conduta pode gerar uma responsabilização criminal e uma responsabilização civil. Aqui, a responsabilização perante o Ministério do Trabalho é administrativa e perante o Ministério Público é de caráter civil.
Então, como forma de agradecimento, gostaríamos de convidar o aluno do primeiro período, o A. Washington Henrique de Freitas, para entregar ao palestrante o certificado deste evento. Olha, estou muito lisonjeada com a homenagem e espero poder revê-los muito em breve, quizá numa audiência no Ministério Público ou no Judiciário, né, como advogados que serão em breve.